E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Todas as nuances que você precisa ver no gráfico para fazer os seus trades, nós vemos aqui de forma simples, onde você vai conseguir compreender a causa dos movimentos, o porquê de uma compra, o porquê de uma venda. Então, enquanto você vai chegando, vou dando boas-vindas, eu vi uma oportunidade ali de seguir a tendência naquela região, fiz uma entrada, vamos aguardar a força do movimento agora em relação a essa micro tendência. Você que está chegando no canal agora, não é inscrito, se inscreva. Aqui eu trago todos os dias aulas sobre análise gráfica. Vai fechar, falta um segundo, tá lá. Entrada simples, né? Ó. Perdão. Entrada simples, certeira. O que o Cadu chega aqui e vê? Região de resistência, região de suporte, sendo essa região de suporte até o pavio do candle. Aqui, ó, o pavio do candle, ela já se assemelha à região de corpo. Simples, né? O que eu vejo aqui, ó, gráfico. Opa, não era isso que eu quero uma linha aqui, ó, gráfico, fazendo o que, ó? A ondinha de baixa, né? Então, quando ele chega nessa região, eu já consigo compreender que ele pode chegar pelo menos na região de equilíbrio, né? Região de equilíbrio, sendo que ele saiu aqui, ó, da região de desequilíbrio, assim como região de desequilíbrio, tá? E assim a gente vai rastreando o preço no gráfico. Simples, né? Entradinha que eu costumo fazer sempre. Lembrando que nós estamos aí no fechamento para começo de mês. A gente tem que prestar mais atenção na análise, fazer uma análise bem certeira para não ter problemas em relação à análise que a gente vai fazer no gráfico. Ó, preço continua chegando na região de equilíbrio, né? Aquela região de 50% do movimento do gráfico. Bom, em relação a, eu falei que você que está chegando agora, talvez você não conheça o canal, perdão pessoal, a garganta está seca, o tempo está seco hoje aqui, você pode baixar inteiramente grátis um e-book que eu deixo de presente para você que é novo aqui no canal. É um e-book que eu trago os 16 padrões de vela ou de candle que eu mais gosto, tá? Esses dias até um rapaz falou assim: eu posso focar só nesses 16 padrões para fazer os meus trades? Olha, padrões de vela existem centenas. Esses são os que eu mais gosto. Não significa que são os melhores. Para mim, são os melhores, mas é o que eu mais gosto. Entendeu? Então eu deixo este book no link aqui do YouTube para você baixar. Aqui você vai encontrar o meu WhatsApp. Assim como abaixo de toda a videoaula, você vai encontrar o meu WhatsApp, você vai encontrar o link de acesso ao treinamento, você vai encontrar o meu Instagram e você vai encontrar também o Telegram. No Telegram, quando você fizer o acesso, você vai ver aqui a mensagem fixada, vai abrir e vai abrir dois links, ó. Aí você escolhe qual dos dois links você quer baixar o e-book, tá? Tanto faz, os links aqui é o mesmo e-book, onde tem ali 36 páginas que eu falo sobre de 16 padrões de vela para você utilizar nos seus trades. Aqui dentro também você vê resultados de alunos, ó, como o Pedro aqui, ó, batendo meta, análise gráfica é vida, segue o plano, Henrique, Pedro Henrique, isso mesmo. Aqui você vê o Igor, ó, só tem a agradecer, primeiro saque de muitos, meta do dia sacada com sucesso, ó, Igor já bateu meta, já sacou. Alunos novos, pessoal, começando agora com capital, fazendo seu giro, fazendo sua gestão. Aqui o José, ó, o José Vitor, ele manda aqui um grande agradecimento, manda as entradas, ele está vendo agora o fluir, né? O processo pessoal dele, ele está vendo agora a consistência. Aqui o Márcio, ó, 6-1, Márcio já consistente. Aqui olha que sequência linda, ó.
Quem costuma mandar esses gifts aqui é o Nicolas. Vamos ver se é o Nicolas. É o Nicolas mesmo. Está lá, ó, 2-0. Depois de uma sequência, ó, de 22-0. Olha só que interessante. Quando o Nicolas fala que ele fez 22-0, ele não fez os 22 trades um atrás do outro. Ó, ele fez 2-0. O que eu vejo muitas pessoas fazendo é, por exemplo, assim, a pessoa fala assim, ó, fiz 7-3. Gente, 7-3 são 10 entradas. Isso é loucura no mundo do trade, 10 entradas. Isso aqui é para você fazer em 3 dias, por exemplo, 10 entradas. Então, repense a sua forma de trabalhar no gráfico, repense a sua forma de operar. Entenda que a multiplicação dos valores do capital no trading, além de ser avançado e uma multiplicação muito alta, as perdas também são. Então, sem ganância, aprender até a consistência, seguir o caminho correto das análises é o melhor caminho que você deve fazer. Aqui as aulas que eu subo para o YouTube, eu subi essa aula sobre gap ontem, o pessoal gostou muito, muitas pessoas não têm nem ideia que seja. Ó, Rivanildo batendo meta aqui, ó, nada como diz um dia após o outro. Aqui um pequeno vídeo também, só que ele não rodou, não começou a rodar, deixa eu ver quem mandou. O Giovanni, ó, bom dia professor, hoje foi maravilhoso, parabéns Giovanni, batendo meta em cima de meta, Gerson batendo meta. Olha um outro gift aqui, deve ter sido o Nicolas, ó, o Nicolas aqui, ó, show, show, fazendo em várias corretoras, ó, mostrando que corretora não importa, a questão é o conhecimento técnico. Gerson de novo aqui batendo meta, um outro pequeno vídeo aqui, ó, o Helder mandando para o bolso, guardando o seu dinheiro. Eric aqui batendo meta, o Rafael e assim por diante, tá pessoal? Depois você entra aí, segue os alunos, qualquer dúvida também você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, ó. Manda uma direct, meu Instagram é Cadu Rinaldi, link na descrição, assim como o link na descrição de acesso ao treinamento, também você vai encontrar ali meu WhatsApp caso tenha alguma dúvida. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, como eu estava falando. Estou fazendo de tudo para manter esse preço aí, tentar fazer esse preço até o final do ano, tá bom? Bom, entradinha de seguindo tendência, quando eu falei da região de equilíbrio, o gráfico chegou na região de equilíbrio e travou aqui. Perfeito, era o que ele poderia fazer e foi o que ele fez, tá? Entradinho seguindo a tendência, quando você aprende quando você aprende a analisar a tendência e a operar seguindo a tendência, as coisas mudam, tá? Mudam muito, mudam muito. Lembre-se sempre disso. USD JPY, Euro USD. Mais um movimento de gráfico aqui, ó. Preço bem parecido, né? O preço bem parecido um com o outro, ó. Gráfico fazendo movimentação bem interessante, gráfico chegando nessa região, deixa eu ver se tem alguma coisa lá para trás. Deixa eu ver o que tem lá atrás. Não tem nada, né? Bem longe, é o Euro USD. O Euro USD já fez essa movimentação gigante aqui na região, né? A entrada de fluxo de capital na região fez essa movimentação, aí ele chega, deixa essa região aqui bem interessante, é uma região aqui bem interessante mesmo, é uma região que nos deixa uma perspectiva de ao mesmo tempo saber que o gráfico ele está querendo trabalhar comprado, mas ele não deixa uma perspectiva de que realmente está trabalhando comprado. Então a gente fica sem ter esse entendimento lógico. Porém, ó, se você for traçar uma ferramenta aqui, ó, traçar uma Fibonacci aqui para você ver como é que é. Ó. Olha o movimento aqui. Eu olhei esse movimento e vi o movimento ao olho nu, sem traçar nenhuma ferramenta. Quando eu vejo esse chamado pico de movimentação, que isso aqui nada mais é que uma armadilha lá no mercado do Forex, que o pessoal do Forex faz para o pessoal entrar comprado no mercado. Só que na verdade, eles fazem esse pico de movimento para o pessoal entrar comprado no mercado e eles fazem o quê? Na verdade, eles não querem entrar comprado, eles querem vender. É isso mesmo. Entenda o seguinte,
A manipulação do mercado não vem por parte de corretoras, a manipulação do mercado vem por parte dos traders, das grandes instituições. Está lá, ó, fechou. A manipulação do mercado vem por parte dos traders, das instituições. Quando eu vejo esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, pessoal, é uma armadilha do mercado. O que o mercado fala para você, ó? Pessoal, eu estou entrando comprado. Eu estou jogando o preço lá para cima, eu quero valorizar. Ao mesmo tempo ele desce com fluxo depois desse padrão de candle lindo que ele faz na região. E aí o que você tem na cabeça? Que ele só está pensando em comprar. Só que quando a gente vê a movimentação, e lembra que eu falo para você sempre do 100%, 50%, região de equilíbrio, região de desequilíbrio, aqui ó, tracei uma Fibo, porque eu queria traçar ali para você ver realmente. Quando eu bato o olho, eu consigo enxergar no meu olho, e aí são anos à frente do gráfico, inclusive em outras corretoras de índice, Forex, tem um indicador não, uma ferramenta chamado, é como se chamasse o garfo de Andrew. Por quê? Porque ele mostra justamente a marcação de 100%, 50% dos canais. Quando eu vejo esse movimento, eu estou vendo a mesma coisa que eu falei para vocês no outro trade que eu fiz. Ó. Eu vejo a marcação aqui de 100%, 100% da movimentação, e eu estou vendo também aqui, ó, os 50% ali do movimento. Então, quando eu vejo esse 50% do movimento, eu vejo através de um movimento de volume também, uma exaustão ali na região. Então, eu consigo compreender a movimentação do gráfico quando eu vejo todos os setores trabalhando. Eu vejo o movimento do gráfico, eu vejo região do gráfico, eu vejo tendência do gráfico, eu vejo padrão de vela do gráfico e vejo o volume do gráfico. Pronto, entendi tudo que o gráfico está fazendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar o botão na hora certa. Ele pode fazer um movimento aqui agora de vir buscar fundo e continuar sua queda, mostrando realmente que isso aqui foi uma armadilha, ou ele pode também continuar o seu movimento e buscar primeiro aqui a liquidez antes de fazer o movimento de queda. Ele pode fazer ambos movimentos, tanto faz como tanto fez, tá bom? Esses movimentos, essas amplitudes maiores, eu estaria aguardando se eu estivesse no Forex. Como eu não estou no Forex, eu estou em binárias, aquele pequeno e micro movimento você pode utilizar de forma tranquila, tá bom? Então olha que interessante, né? Quando você entende como analisar a tendência e como operar a tendência para aplicar o padrão de vela ou aplicar o padrão de entrada, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Por exemplo, ali eu até coloquei uma ferramenta Fibonacci ali só para fazer a marcação para vocês verem. No treinamento, pessoal, quem está no treinamento, você vê que eu não utilizo a Fibo aqui durante as aulas aqui. Eu não preciso da Fibo para analisar o gráfico, principalmente em binárias. Porém, no treinamento eu ensino certinho como é que funciona, como faz as marcações, qual o jeito correto de ver a expansão e retração de Fibonacci. Eu explico tudo certinho lá para quem gosta ou para quem quer utilizar, tá bom? Bom, entradinha aqui na correção de região de equilíbrio de novo, ó. O USD-JPY, entradinha aqui nessa região, na tendência. Euro-USD de novo aqui uma pequena correção no movimento de tendência. Duas entradas perfeitas. Vamos ver um outro ativo. GBP-USD. Ó, GBP-USD. Gráfico fazendo um movimento bem interessante aqui, né? Ó, ele está fazendo um fechamento. Tem uma região aqui, ó, que pode atrapalhar esse movimento. Eu confesso que eu fiquei com vontade de entrar vendido aqui na hora que eu cheguei neste movimento. Por que eu já não entrei vendido de cara? Porque eu vi essa região aqui, ó. Essa regiãozinha aqui já está muito próxima a essa região aqui. Então são regiões, ó. Se você começar a analisar e entender aqui a movimentação do gráfico, são regiões muito próximas, regiões que podem fazer um movimento de trava aqui no gráfico,
onde este gráfico, por mais que ele está mostrando aqui que ele está numa região que ele possa fazer um movimento de queda, ele ainda pode travar nessa região, nessa movimentação e fazer mais um movimento de alta. Significa que vai? Não, não é que significa que vai, mas ele pode por causa da região. Quando a gente olha aqui, ó, a tendência, o que a gente vê? A gente vê uma tendência de alta. A gente vê uma tendência de alta trabalhando na região, a gente vê uma movimentação de alta trabalhando na região. Agora aqui, ó, ele consegue fazer um rompimento dessa região da tendência, isso é muito lindo, porque agora ele vai começar a buscar outras regiões, ó. Ele vai começar a buscar regiões como essa, por exemplo, ó, onde está o pavio ali. Então, quando a gente começa a ver o gráfico e a entender o gráfico em tendência, a gente começa a entender quais são os movimentos que eu posso pensar em uma entrada ou não. Você percebeu como o gráfico está fazendo um movimento afunilando o preço? Ó, vou até fazer uma outra linha. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra cor aqui para você entender o que eu estou falando. Ó, que coisa linda o gráfico, como ele trabalha. Deixa eu fazer um movimento de queda aqui. Deixa eu tentar pegar ele num pequeno movimento aqui. Vamos ver se ele vai fazer o movimento esperado. Ó, aqui pronto, entendi a tendência, ó, como ela está funilando. Tentei trazer o preço até aqui abaixo, ó. Tentei fazer o movimento do preço buscar aqui abaixo, entendendo que ele pudesse vir buscar a máxima dessa região, mas ele está funilando, ó. Vou tomar um loss lindo, a não ser que entre uma pressão na região. Então essa tendência, você consegue entender que ela está cheia de empecilhos nas regiões? Ela mostra tanto uma subida, uma descida. Ó, tá indo buscar o gráfico ali, GBP/USD, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se ele vai fazer o movimento. Vamos ver se ele vai fechar, né? Bem que ele poderia fechar. Não fechou, buscou mais abaixo, agora eu vou entrar vendido novamente, ó. Fechou. Olha só que interessante esse gráfico. Eu marco a região para você, mostro as regiões para você, mostro como a tendência está trabalhando. Cadu, a tendência ela está de alta, ela mostra que ela está com uma possibilidade de alta. Porém, contudo, todavia, pessoal, não é porque a tendência está de alta que eu tenho que trabalhar só de alta na tendência. Essa é a dinâmica do gráfico, tá? O que você tem que saber é o seguinte, você tem que sempre seguir tendência. Agora é o seguinte, quando você está seguindo a tendência, dentro dos movimentos da tendência, existem inúmeras microtendências internas. Essas microtendências, elas vão trabalhando em forma de onda, onde você vai entendendo a forma correta de comprar, de vender, ali dentro daquele ativo. Então, o gráfico, ó, fechou, tá lá, fechou, tá lá. Perfeito. Olha só que loss bobinho que eu tomei aqui. Quando eu faço as marcações, pessoal, olha só, deixa eu ir no lugar do loss aqui, ó. Por que eu tomo esse loss aqui? Eu faço uma continuidade de movimento aqui e ele acaba não continuando. Por que eu tomo esse loss? Você percebe que não tem nada lá atrás, você percebe que não tem nada que segure o preço lá atrás, pelo contrário, ele já ultrapassou o preço. Por isso que eu ensino lá no treinamento, o pessoal fala muito sobre isso, né? Sobre o RRC, o pessoal gosta muito do RC. Por que eu não gosto de continuar a tendência após rompimento? E aqui eu continuei. Qual era a expectativa? Que o preço viesse a buscar pelo menos essa região aqui, ó, de fundo. Tá? Pelo menos essa região de fundo. Lá no treinamento eu ensino o RRC, que é o movimento correto das ondas. Por quê? Lá no movimento correto das ondas a gente acompanha o movimento da onda, a gente acompanha o vai e vem da onda. E olha o que eu fiz, eu entrei continuando, olha, tem volume, tem movimentação, tem correção, já foi no topo, está buscando fundo, tem correção dentro desta grande tendência. E olha o que aconteceu com o bendito gráfico, ele não veio buscar. Ele não veio fazer a movimentação, ele não continuou. Cadu, mas tinha tudo para continuar, por que não continuou? Porque esse é o movimento clássico dos gráficos. Eles trabalham como ondas. Então o que eu aguardo? Eu aguardo depois ó, o movimento da onda,
ele vem buscar o movimento, faz e veio fazer o quê? Ó, exatamente ali onde eu fiz a marcação da região. Veio buscar, faz fundo, olha só ele entrando pressão de compra, a onda indo buscar a região de resistência. Por isso, pessoal, não faça como eu aqui, ó. Eu entrei na continuidade do rompimento, eu não gosto de fazer esse trade, pode ser feito? Pode. Por que eu fiz? Hoje mesmo um aluno mandou para mim um resultado desse, deu muito certo, mas ele não é a entrada com menos risco. A entrada com menos risco é você aguardar o movimento das ondas. As ondas trabalham por canais, ó. Deixa eu fazer o fechamento. Olha ela subindo ali, tá vendo? Ó? Então vamos supor aqui, eu vou fazer um desenho aqui para você entender, ó, de forma clássica, para você entender o gráfico de forma clássica. Ó. Se eu tenho um canal de alta, se eu tenho um canal de baixa, é o chamado, como é que vocês falam mesmo? Linha de tendência de baixa ou linha de tendência de alta, essa figuração aí. Se eu tenho os canais trabalhando, se eu tenho um canal trabalhando de alta, o que eu vou sempre fazer? Eu vou seguir a tendência no canal. Se eu tenho um canal de baixa, eu vou sempre seguir tendência no canal. Se eu tenho um canal lateral, eu vou sempre seguir tendência no canal. Agora, o que vai diferenciar? Eu posso trabalhar o quê? O contexto desses movimentos. O que são os... Opa, saiu totalmente errado. Eu posso trabalhar o contexto desses movimentos. O que é o contexto desse movimento? Eu entender o movimento do gráfico, eu entender a região que o gráfico está com seu preço, eu entender as tendências, entenda, não é a tendência, mas sim as tendências, entender os padrões de vela ali na região e entender justamente o que? O fluxo do volume. A força excessiva no gráfico. Aqui é X, viu, pessoal? Aqui é um X. Ó. O fluxo do volume. Então, para eu ter o contexto da movimentação, para eu poder fazer a entrada, além de eu entender para que lado está movimentando as tendências, eu tenho que saber fazer o encaixe do contexto. E é isso que a análise gráfica faz. Olha lá que maravilha. O que eu falei para vocês da ondinha? Ó? A ondinha vinha fazer movimento, buscar aqui região e fazer esse movimento. Aqui eu tentei fazer o movimento direto até essa região onde eu havia fazer a marcação. O que o gráfico fez? Não fez, ele fez uma ondinha, depois fez movimento e veio buscar a região. Compreendeu? O erro da minha entrada foi querer continuar o movimento após o rompimento de região. Por isso que eu falo para vocês que existe um risco. Então, mantenha-se de acordo com aquilo que o gráfico nos mostra, sempre fazendo as movimentações das ondas. Eu não sei se você reparou, até baixei um pouco a mão hoje, porque hoje é o último dia do mês. Transição para o início de amanhã. Eu até dei uma baixada na mão aqui para operar hoje, porque eu achei que o gráfico ia estar assim bem volátil, pelo menos antes. Era umas 5 e pouco da manhã, ele estava bem estranho assim. Agora já é a segunda sessão que eu estou vindo hoje fazer. E olhando aqui, ó, eu vejo o gráfico bem legal. Eu vejo o gráfico trabalhando bem legal, fazendo a sua movimentação, sem ter problema de movimentação. Muito bom o gráfico, trabalhando perfeitamente. Aí você vê aqui, ó, eu faço a primeira entrada em USD/JPY seguindo a tendência. Depois eu faço Euro-USD novamente travando, fazendo uma correção dentro dessa movimentação da tendência. Aqui eu mostro para você uma entrada de risco, que é onde eu não espero a movimentação do gráfico, como deve ser feito. Por isso que você tem que entender aqui, ó. Aqui é uma entrada de risco, quando eu falo, ó, entrada de risco, que é justamente em rompimento de região. Tomo loss, porque é uma entrada de risco, pode dar bom, mas é uma entrada de risco. Eu espero o movimento do gráfico, espero o movimento, aí eu faço uma entrada de confirmação. Como eu sempre ensino para vocês, confirmação. Onde, opa, saiu errado a confirmação, né? Entrada de confirmação. Onde eu espero o movimento do gráfico, estabelecer, fazer padrão,
mostrar para mim a continuidade para eu fazer o meu trade. E ainda, pessoal, tem gente às vezes no YouTube que entra aqui e fala assim, o Cadu não explica nada, fala e não ensina nada. É que tem muita gente, pessoal, que não tem conhecimento nenhum no gráfico, nenhum. Então, quando eu falo região de equilíbrio, região de desequilíbrio, movimentação, ondas em canais, como operar os canais e suas ondas, como seguir a tendência e operar a tendência no gráfico, a pessoa não tem ideia nenhuma de o que é uma tendência, o que são as tendências, como visualizar a tendência, como as tendências funcionam, como suporte e resistência funciona, como fazer um padrão de entrada, como aplicar um padrão de vela. Eles não têm noção nenhuma. Então, é mais fácil criticar, achar que o Cadu só fica falando e não ensina nada, do que realmente entender o que acontece. Quem é aluno do treinamento sabe, né? Entendeu perfeitamente tudo que eu fiz aqui, porque quando eu faço as minhas entradas aqui, eu faço perfeitamente fundamentado nas técnicas que eu ensino aí, né, dos alunos. Se eles estiverem aí no chat, aí eles podem até falar. Eles entenderam completamente tudo que eu expliquei aqui. Por isso que se você quiser aprender realmente como funciona o gráfico, você é muito bem-vindo ao treinamento. O treinamento ainda está com um preço baixíssimo, 60% de desconto, onde você tem acesso vitalício e você vai aprender passo a passo como fazer a análise do gráfico. Há um erro de execução? Há um erro de entrada? Corrija para que você não venha cometer. Um erro na execução, um erro na análise, ela pode acontecer. Um loss pode acontecer. Agora, tomar um stop loss no dia, depois que você aprende o gráfico, pessoal, isso é muito raro. Isso é muito raro. Só toma stop, só fica no 0 a 0, só perde e entrega dinheiro para a corretora quem não tem conhecimento nenhum mesmo. A partir do momento que você aprende passo a passo como operar, seguindo a tendência, operar a favor da tendência, saber como analisar a tendência, saber como operar a tendência, as coisas fluem de forma bem tranquila, tá bom? Aqui, ó, entrei então com duas taxas, né? Depois desse loss aqui, nesse erro de execução, 2 a 1, 3 a 1 em EURUSD, 4 a 1 em USD-JPY. Fechando aqui o último dia do mês de outubro, fechando com perfeição, 4 a 1, positivaço, espero que seu dia tenha sido maravilhoso. Amanhã entraremos em um novo dia, em um novo mês. Eu espero que você tenha um mês maravilhoso. Aproveite, vem estudar com a gente, ainda há tempo de você aprender como realmente analisar os gráficos, saber realmente como operar os gráficos e ter a tão sonhada consistência, entendendo as movimentações de suporte e resistência, entendendo como operar e seguir a tendência, entendendo passo a passo como analisar o gráfico, como operar o gráfico, saber a causa do movimento e a lógica do preço. Tá bom, pessoal? Não saia da aula sem deixar um like, sem deixar um comentário. Você é muito bem-vindo aqui. Beijo no coração e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!